Bom, aqui eu começo hoje com vocês a parte de razão, tá certo? Que é a revisão do ensino fundamental, mas esse primeiro conteúdo antecede proporção, ok? E bem simples, porém muito cobrado, principalmente no Enem. Então vamos lá, razão nada mais é do que divisão, tá bom? Razão, divisão. Sempre que eu pedir a razão entre dois números, eu estou pedindo a divisão entre eles dois. A razão entre o número de homens e de mulheres de uma sala, eu divido a quantidade de homens pela quantidade de mulheres. E nessa ordem, se eu pedir a razão entre o número de homens e o número de mulheres, é diferente de eu lhe pedir a razão entre o número de mulheres e o número de homens. O primeiro é o numerador, o segundo é o denominador. Aqui eu vou dizer razão entre A e B. O primeiro A é o numerador e o B é o denominador. Se eu pedir a razão entre B e A, você vai botar B sobre A. Mas na minha razão, o numerador é chamado de antecedente. Antecedente. E o meu denominador, que eu chamei de Bzinho aqui, é o consequente. É claro que para essa razão existir, o denominador não pode ser zero, que a gente vai considerar que o meu B é diferente de zero. Tudo bem? Mas quais razões eles trabalham mais, principalmente na prova do Enem? Tá? Exemplos de razões. Densidade, que é a massa sobre o volume, a massa de um objeto pelo volume dele. Você também tem a velocidade, que é a distância percorrida, variação do espaço pela variação do tempo. E você tem uma que eu vou estudar, vou chamar a atenção de vocês em especial, que é a escala. É a distância no desenho sobre a distância real. Aqui eu tenho que chamar a atenção de vocês que algumas razões, como é o caso da densidade, elas são feitas com unidades diferentes. Massa, sei lá, 100 quilos. Volume, pode ser, por exemplo, 2 metros cúbicos. 100 quilos e 2 metros cúbicos. Então, quanto é a densidade? 50 quilogramas por metro cúbico. Ok? Acontece que elas são grandezas que têm unidades diferentes, grandezas de medidas, grandezas diferentes, consequentemente unidades diferentes. Mas às vezes a razão é feita com grandezas que têm a mesma unidade, que você pode colocar na mesma unidade. Por exemplo, eu posso dizer que a escala no desenho eu medi a distância deu 10 centímetros. No tamanho real, deu 1000 centímetros. Aí aqui você vai cancelar a unidade e a minha escala também cancela um zero, vai dar 1 para 100. Essa minha razão, ela é adimensional. Eu simplesmente cancelei a unidade. Aí aqui você pode trabalhar com quilômetro, com metro, tá certo? Claro, tem que ser unidade de distância. Tudo bem? E aí você não precisa se preocupar com a unidade. Já em grandezas, como é o caso da densidade, que usa unidades diferentes, eu não tenho como cancelar. Aí eu vou ter que me preocupar tanto com a unidade aqui de cima, do numerador, quanto com a unidade do denominador. Ok? Mas sempre desse jeito. Vou dar alguns exemplos para vocês. Eu quero trabalhar agora com vocês a parte de escala, que é o assunto dessas razões que a gente estuda, que mais é cobrada na prova do Enem, é exatamente essa daqui. Tudo bem? Muito recorrente. E aqui eu tenho que chamar a atenção de vocês que ele usa escala. Escala é razão entre distâncias. Mas já caiu numa prova do Enem, considerando escala com área e escala com volume. Vocês têm que ter bastante cuidado nisso aqui. Tá bom? Aí, ó, presta atenção. Aqui é bem simples, ó. Se eu disser para vocês que eu tenho um desenho que é feito na escala de 1 para 10, aí se você me disser, não, Adriano, escala de 1 para 10 é que cada unidade no desenho corresponde no tamanho real a 10 unidades. Verdade. Aí se eu dissesse para vocês que eu tenho uma sala que tem, vou botar em centímetros, 200 centímetros por 100 centímetros. E eu quero que você faça, isso aqui é o tamanho real. Eu quero que você faça o desenho usando a escala de 1 para 10. Claro que o desenho vai ser menorzinho. Tá? Aí eu lhe pergunto, tudo centímetros. Desculpa aqui, 100 centímetros, 200 centímetros. Aí eu lhe pergunto, quais são as dimensões do desenho? Tem gente que faz isso aqui e está corretíssimo, tá?
da seguinte forma, não, a distância no desenho sobre a distância real é a escala. Perfeito. A escala é de 1 para 10. A distância no desenho eu quero descobrir, por exemplo, eu quero o correspondente ao 200. Eu vou querer a distância no desenho, a distância real, tá, é 200. Se eu cortar, eu vou encontrar que o meu desenho é 20 centímetros. Então, no meu desenho, correspondente ao 200 aqui é 20 centímetros. A distância correspondente a essa de 200 é 20. Só que eu vou perder tempo. Aqui eu queria que você fizesse direto, que vocês fizessem da seguinte forma. Tá tudo perfeito, quem faz assim tá acertando, tranquilo. Mas eu não quero assim não, eu quero mais rápido. Assim, ó. Toda vida que o numerador for 1, da minha escala, o que é que eu vou fazer? Eu vou só dividir e multiplicar pelo denominador. Então, na escala de 1 para 10, eu só multiplico as distâncias ou divido por 10. As distâncias, a gente está se referindo à distância. Escala, de novo, é uma razão entre distâncias. Tá bom? Então, escala de 1 para 10, eu vou dividir e multiplicar todas as distâncias por 10. Então, não era para perder tempo fazendo essa equação. Eu gostaria simplesmente que você fizesse o seguinte, ó. Todas as distâncias do real para o desenho eu vou dividir por 10 e todas as distâncias do desenho para o real eu multiplico por 10. Então aqui eu não queria que você perdesse tempo com isso, eu queria simplesmente que você fizesse o seguinte, no real não é 200, dividido por 10 dá 20. No real não é 100, essa largura do retângulo, a altura no caso, não é 100 centímetros, no desenho é 10. Tá bom? Então para o desenho eu divido por 10, para o real eu multiplico por 10. Deixa eu dar mais exemplo. E se a escala, Adriano, fosse de 1 para 150? Toda vida que o numerador for 1, é só multiplicar e dividir pelo denominador. Então, do real, todas as distâncias para o desenho eu vou dividir por 150. Você tem que lembrar que o desenho é menor, normalmente, né? Tá bom? Você vai dividir por 150. Se eu quiser passar as distâncias do desenho para o real, eu multiplico 150 por 150. Não tem estresse aqui, tá? E, Adriano, e se por acaso o numerador não for 1? Se eu tivesse, por exemplo, a escala de 2 para 7, tá? De 2 para 7. Como é que você faria? Você pode fazer igualando aqui, mas também dá para desenrolar mais rápido. Você pode dividir em cima e embaixo por 2 e força o numerador a ser 1. Então eu vou multiplicar e dividir todas as distâncias. Quando aqui é 1, eu multiplico e divido por 3,5 direto. Tá? Real, eu vou do real para o desenho eu vou dividir por 3,5. Do real para o desenho eu divido por 3,5. E do desenho para o real eu multiplico por 3,5. Tá? Multiplica e divide por 3,5 sem estresse aqui. Ok? Simples. Faça direto, não perca tempo não. Tá certo? Sempre que o numerador for 1, você consegue fazer direto. E se não for, divida para ficar sendo. Aí você já tem o resultado, ao invés de estar montando a equação. Ganhe tempo. Tá bom? Vocês aqui têm que economizar tempo. Vocês vão ver que durante as aulas eu vou dar sempre exemplos a vocês. E eu mostrar uma saída, tentar sempre mostrar uma saída mais rápida, para vocês não perderem tempo e conseguirem fazer mais questões. Beleza? Quero agora que vocês considerem o seguinte exemplo. Ó. Eu tenho um prédio e tenho uma maquete. O meu prédio tem dimensões 10, 20 e 30 metros de altura. Tudo em metros, tá bom? 30 metros de altura. Eu vou fazer uma maquete desse prédio, que é uma miniatura, na escala de 1 para 10. Estou afirmando que a escala é de 1 para 10. Então, do real para a miniatura, eu vou dividir todas as distâncias por 10. Da miniatura para o real, eu vou multiplicar todas as distâncias por 10. Ok? Aí aqui, eu vou simplesmente, esse 10 metros vai virar 1 metro na minha maquete, quando eu dividir por 10. Esse 20 dividido por 10 dá 2. E esse 30 dividido por 10 dá 3 metros. Quero que vocês entendam que na escala de 1 para 10, todas as distâncias reais serão 10 vezes a da maquete. Tudo bem? Todas as distâncias são 10 vezes. Distâncias. Não só a base, a largura, a altura, não.
Se eu traçar a diagonal do meu paralelepípedo, diagonal da face, vai ser 10 vezes. Mas aí eu quero que vocês entendam que a área não. A escala é de 1 para 10, quer dizer que todas as distâncias reais serão 10 vezes as do desenho. Mas eu quero que vocês percebam que as áreas não vão se comportar da mesma forma. Por exemplo, a área dessa parede aqui, ó. A área da parede é um lado vezes o outro, a base vezes a altura. Estou considerando que são retângulos. Dá 600 metros quadrados. A área da parede correspondente aqui, ó, é 2 vezes 3, é 6 metros quadrados. Percebam que a área, que as distâncias são 10 vezes, mas a área não é 10 vezes. Essa área aqui é 100 vezes essa. Adriano, e por que também não é 10 vezes? Porque a área é o produto de duas distâncias. Como essa distância aqui é 10 vezes essa, e essa distância aqui é 10 vezes essa, a área vai ficar 10 vezes ao quadrado. Eu vou multiplicar por 10 as duas distâncias, acaba que multiplica a área por 10 duas vezes. Essa distância é 10 vezes, essa distância é 10 vezes, a área vai ser 10 vezes ao quadrado, 100 vezes. Então essa área é 100 vezes essa. Estou tentando dizer para vocês o seguinte: escala é razão entre distâncias, é a distância do desenho sobre a distância real. Mas se você quiser calcular, usar, tá, no cálculo da área, a escala pode, só que você vai ter que considerar a escala ao quadrado. Então deixa eu anotar. Se for distância, você vai considerar a escala normal, só uma vez. Se eu estiver trabalhando com área, eu vou sempre, no cálculo da área, considerar a escala ao quadrado. Tudo bem? Então, se a escala for de 1 para 5, todas as distâncias serão multiplicadas e divididas por 5. Depende do sentido. Se você vai para o desenho, você vai para o real. Mas as áreas vão ser multiplicadas e divididas por 5 ao quadrado, por 25. E volume? Também ele trata com volume. Volume é o produto dessas três dimensões. Vai dar 10 vezes 20 vezes 30. 6.000 metros cúbicos. Se eu tirar o volume disso aqui, 1 vezes 2 vezes 3, 6 metros cúbicos. Aí o meu volume, percebam que enquanto a área é 10 vezes, esse volume aqui é 1.000 vezes esse. E a lógica é a mesma da área. O volume é o produto de três distâncias. Tá? Como cada distância é 10 vezes, o volume fica multiplicado por 10 ao cubo. Por 10, 3 vezes. Por 1.000. 10 ao cubo dá 1.000. Estou tentando afirmar para vocês também que se vocês quiserem, ó, a escala é de 1 para 10, mas o volume não foi multiplicado por 10. Se eu vier daqui para cá, não será multiplicado ou dividido por 10. Será multiplicado ou dividido por 10 ao cubo, por 1.000. Tá? Então, eu estou tentando dizer para vocês que no cálculo do volume, a gente também pode usar a escala, mas eu vou ter que considerar essa escala ao cubo. Ok? Então, recapitulando. Quando eu tratar de distância, eu uso a escala normal, sem nada. Simples, como ela está. Se eu estiver trabalhando com área, eu considero a escala só que ao quadrado. E se eu estiver trabalhando com volume, eu considero essa escala ao cubo. Vamos fazer o exercício?